Hoje você vai aprender. Hoje, Camalhãozinho, iremos falar sobre inversão magnética, sobre os eventos que estão acontecendo no mundo e neste exato momento que eu gravo esse vídeo para vocês. Tenho certeza que esse conteúdo é de suma importância. Mas aqui, de antemão, já vai fazendo isso aqui, para ajudar a divulgar esse projeto. Isso aqui não te custa nada. Verifica se você está inscrito nesse canal. Muitas vezes você está desinscrito e nem sabe, também não te custa nada participar desse canal. Toda semana eu publico os melhores conteúdos aqui para você. Os conteúdos Black Pill, Red Pill, conteúdos que vão mudar a sua mente, ok? E claro, quem quiser conhecer o nosso curso de inteligência artificial, eu vou deixar passando uma imagem para vocês. É um excelente curso com certificado nacional. Você vai aprender a utilizar as principais ferramentas de inteligência artificial e onde e como vender o seu serviço. Em pouquíssimos dias, 7, 8, 10 dias, você já aprende a utilizar as ferramentas e já começa a trabalhar e a ganhar dinheiro. O mundo está sofrendo uma grande revolução. Nós estamos na 5ª revolução, que já não é mais a automação, e sim a inteligência das coisas, a inteligência artificial das coisas. Vale muito a pena você aprender para você se qualificar para o futuro, para o mercado de trabalho e aprender, quem sabe, criar um próprio negócio próprio. Não precisa saber programar, não precisa saber falar inglês, nem mesmo de computador. Hoje em dia o próprio celular consegue desempenhar um papel maravilhoso. Então nós ensinamos para você utilizar pelo próprio celular e ter resultado com o próprio celular. Se quiser usar o computador, vai ser de grande valia também, tá? Tá aqui na descrição. E se tiver dúvidas, só você dar um print aí nesse WhatsApp, mandar mensagem, né, perguntando aí as suas dúvidas, que um de nossos colaboradores vai aí te responder, ok? Pois bem, senhores, primeiro eu vou apresentar a notícia para vocês, para depois nós irmos pro vídeo. E aí, cara, a coisa vai afundando, vai afundando. Eu vou mostrar vídeo, eu vou mostrar o que a China tá fazendo por debaixo dos panos, para você poder entender, tá? Mas vamos começar com isso aqui, para você não dizer que eu tô inventando coisa. Olha só. Forte terremoto atinge o oeste da China, dia 12/2/2024. Tá vendo? Tremor de magnitude 6,8. Cara, isso aqui é coisa pra caramba, viu? Nova Zelândia, por exemplo, a gente vê tremor de 5, 4,5. No Japão a gente chega a ver até 6. Isso aqui é coisa grande, cara. Foi na região de Xinjiang, diz a agência dos Estados Unidos. Não há informações sobre vítimas ou danos. É claro, a China é totalmente fechada à mídia digital. A gente não tem nem como saber o que está rolando lá dentro. E aí ele vai falar, né, que detectou isso, ocorreu por volta das 5 horas da tarde, tá? Ou 7 horas da manhã no horário brasileiro de verão, tá? Pois bem, o que é importante você entender disso aqui? Vamos rodar o vídeo para você entender? O que é importante? Esse é um dos poucos terremotos. Vou colocar a imagem para vocês poderem ver. Esse é um dos poucos terremotos que nitidamente você vê a interação magnética. É um dos poucos terremotos que você vê nitidamente que o magnetismo da Terra criou esse fenômeno. Olha esse vídeo para você poder entender. Vamos rodar o vídeo aqui para você poder entender, olha só. Isso aqui na região de Xinjiang, onde aconteceu o terremoto. Olha como é que está o céu. Isso foi filmado na China, na região que ocorreu o terremoto. Olha, no mesma região, Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Olha que coisa curiosa. Olha que fato curioso que está percorrendo o céu. Olha que fato curioso. Olha aí. Olha aí, ó. Só para vocês entenderem, ó. Só para vocês poderem entender. Muitos vão dizer que pode ser projeto HAARP, Bluebeam, pode ser projetos militares secretos. E eu não discordo dessa hipótese, existe sim uma grande possibilidade. Agora, geralmente, até onde eu sei, o terremoto não interfere no espaço. Interfere, né, na Terra.
Por isso que a gente fala de geografia, né? Interfere na Terra. Agora, no espaço, não. Porém, se você tiver uma perturbação magnética, o Sol, o campo magnético do Sol, que interage com a Terra, nós temos o cinturão de Van Allen, que protege a Terra de todos os espólitos do espaço. Nós temos um campo eletromagnético, parecendo uma toroide, uma maçã, que protege a Terra. Isso serve para qualquer tipo de modelo que você utilize, seja ele redondo, plano, seja lá o que for. E esse campo magnético, chamado de cinturão de Van Allen, quando a Terra vai sofrer inversão magnética, ele começa a ficar fraco. O campo magnético ficando enfraquecido, a energia que vem do Sol, ela vem com muita força. Então o campo magnético ele é responsável por dissipar a energia do Sol. Quer ver um exemplo muito simples? Há 40, 50, 60 anos atrás, você olhava para o céu e você via um Sol laranja. A característica do Sol na década de 70 sempre foi laranja. Se você pegar os filmes americanos, ainda que estejam na metrópole, qualquer filme antigo, a característica na década de 70 é que o Sol era laranja. Agora, no ano de 2024, você olha para o Sol, ele já está entre branco e um amarelo bem clarinho. Ou seja, você vê que toda aquela camada de proteção já está se esvaindo. Antigamente era um sol agradável. Hoje, se você fica 15 minutos no sol, você já começa a ter uma possibilidade de câncer de pele. Porque está muito forte. Então você vê a diferença, como que as coisas estão mudando. Pois bem, por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse fenômeno que vocês estão presenciando aqui, esse fenômeno, ele é muito parecido com um fenômeno que eu vou mostrar agora para vocês. Que é exatamente esse fenômeno aqui, ó, chamado aurora boreal. E por que esse fenômeno ele ocorre? Porque nessas regiões onde ocorre a aurora boreal, são regiões que o magnetismo da Terra estão fracos. Então, é justamente nessas regiões, inclusive Nova Zelândia é uma delas, que o magnetismo da Terra está fraco. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, a Nova Zelândia é o único país que você pode esquiar na neve, pegar um frio extremo de menos 30 graus, andar 70 quilômetros, 80 quilômetros e pegar uma praia com uma temperatura agradável, uma água morna. Mais quente que a água do Rio de Janeiro. Por exemplo, Cabo Frio, por exemplo. Mais quente. Semelhante aí ao mar da Bahia. Então, Nova Zelândia é uma região onde você tem, ao mesmo tempo, um lugar para você esquiar, neve, tendo que usar 2, 3 blusas, e ao mesmo tempo você anda 70, 80 quilômetros. Você chega numa praia, e nessa praia a água está quente. Aí, não tem essa história de vulcão, não é isso. Não é isso que provoca esses efeitos. É o magnetismo da Terra. É justamente o magnetismo da Terra. A região Nova Zelândia era para ser totalmente fria. A Nova Zelândia era para ser o que é o Canadá hoje, né? Era para ser o que era o Canadá hoje. Mas devido ao magnetismo da Terra, aquela região em específico, a energia do Sol entra com muita força. Qual é o país campeão? Campeão de câncer de pele. Adivinha qual é o país campeão de câncer de pele? Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país campeão de câncer de pele. Então, pra vocês terem ideia de como que funciona o magnetismo da Terra. Tá, beleza. Nós tivemos agora um terremoto na China. E isso já mostrou que é uma coisa preocupante. Senhoras e senhores, provavelmente você já ouviu falar sobre as cidades fantasmas na China, né? Cidades fantasmas. Eu vou colocar até uma imagem aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Cidades fantasmas na China. Regiões que foram construídas
e não existem moradores, cidades fantasma. Não estou falando da crise financeira, da bolha imobiliária que se instaurou na China. Eu não estou falando disso. Essas cidades possuem manutenção. Essas cidades foram preparadas para integrantes do governo chinês, do PCC. Essas cidades foram preparadas para militares, a família dos militares. São cidades preparadas para recomeçar a história. Por quê? Porque é essa região onde você tem essas cidades fantasmas que foram criadas pela China, foram preparadas para um grande reset. Foram preparadas para que, se der merda, aonde nós construímos aí as principais metrópoles, nós vamos poder continuar aí a nossa estratégia. Tem pessoas na cidade. Aí você olha para aquelas regiões e você assusta. Porque são prédios muito bem feitos. Você vê o custo bilionário que a China mantém para manter esses lugares. E não é só uma cidade, não. Foram descobertos 5, hoje já são 7, não se sabe nem quantas que são. Para vocês terem uma ideia, cidades que no ponto geográfico é excelente de sobrevivência, cidades que no ponto magnético é a melhor região possível dentro do território da China de sobrevivência, cidades preparadas para o recomeço. E aí você olha para aquilo ali e você fala assim, meu irmão, como é que pode um negócio desse? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês, né, assim como todos os outros governantes estão fazendo, se você acompanhou as notícias do governo britânico, esse mês de fevereiro de 2024, você vai cair para trás. Do ministro da Grã-Bretanha pedindo aos cidadãos para estocar alimento, que podem ficar sem luz e energia durante um bom tempo. Inclusive estocar água, estocar remédio. Então você vê o nível que está a coisa. Então, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, quando coisas assim vêm a acontecer no nosso planeta. Mas nós temos um termômetro, que são esses efeitos, como o terremoto que vem acontecendo, o céu. Quantas vezes eu já não falei? Céu vermelho é problemático. Você olha para o céu, já passou das 7 horas da noite, o sol já se pôs, ainda assim o céu fica vermelho. Você olha 9 horas da noite, olha para o céu e você vê um clarão vermelho. Isso dá a entender que o magnetismo naquela região é fraco. Magnetismo fraco, logo, são regiões que vão sofrer mais com o impacto. Simples assim. Simples assim. Então nós temos esse pequeno impasse que se trata do magnetismo da Terra. Agora você entende por que a China... Agora você consegue entender o porquê a China, por exemplo, criou cidades fantasmas. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Eles sabem que o magnetismo da Terra nas principais cidades é uma região condenada. Eles sabem muito bem disso. Eles sabem que essas regiões não vão durar muito tempo. Então o que eles fizeram? Injetaram recursos, até mesmo dos quais eles não têm, né, imprimindo moeda a rodo, para poder manter esses lugares. Então você começa a ver esses vídeos aí, você começa a entender o magnetismo da Terra interagindo nesses lugares. Pode ser OVNI? Pode. Pode ser alguma raça alienígena fazendo alguma peripécia? Pode. Existe a possibilidade. Pode ser a Paquita nervosa? Pode, existe a probabilidade. Só que a probabilidade é mínima. É mínima. Eu preciso considerar a probabilidade maior. E a maior probabilidade, vendo o governo canadense, americano, o governo chinês, o governo britânico falando sobre o magnetismo da Terra, porra, se você viu o próprio Elon Musk, vê a NASA e vê todo mundo falando a mesma coisa, logo você vê que a maior probabilidade de dar merda é justamente o magnetismo. Ao qual, eu já tô aqui há quantos anos aqui na internet falando do magnetismo? Primeiro que me chamaram de louco, né? Porra, falando do magnetismo da Terra, primeiro que me chamaram de louco. Aí você tem hoje,
pleno 2024, o Elon Musk, você tem a NASA falando, você tem o Sérgio Sacani lá, o Space Today, falando sobre o assunto, a Rede Globo falando sobre o assunto, CNN, o ministro da Britânia falando sobre o assunto, os principais meios de comunicação falando sobre o assunto, coisas que eu falava aqui há 6, 7 anos atrás, e as pessoas, estavam nem aí. Então olha para você ver a diferença que é a coisa, né? Agora comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Você acha que isso aí é um grande devaneio ou realmente tem a ver com o magnetismo da Terra? Comenta aqui embaixo que é importante a gente falar e comentar sobre esse assunto, tá? Antes de você ir embora, já sabe, se você não fez isso, já faça para ajudar a divulgar esse projeto. Compartilhe com seus familiares e amigos, verifique a sua inscrição. Quem quiser conhecer o nosso curso de inteligência artificial, esse tá maravilhoso, no preço extremamente acessível, promocional para essa semana. Vale muito a pena, tem certificado nacional, vai te capacitar a trabalhar com coisas que você nem faz ideia. E você nem precisa saber ser programador, você nem precisa... Hoje em dia acabou essa era de ficar programando. Hoje em dia a própria inteligência artificial faz isso para você. Então quem quiser conhecer, tá aqui na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.